Olá! Nessa aula nós vamos tentar acessar o nosso vídeo através do banco de dados. Nós temos aqui a view que, dado o slug, procura o respectivo vídeo. A ideia então é que esse vídeo não mais venha do nosso dicionário vídeos DCT, mas venha do banco de dados. Para fazer isso, a classe Models possui um atributo de classe chamado Objects, que serve para acessarmos os elementos no banco de dados e instanciarmos dentro do Python. Esse objeto se chama QuerySet e nós o veremos com mais detalhes durante o curso. No momento, vai ser suficiente você saber que para então fazer este acesso, nós vamos pegar a classe Video, buscar o seu atributo de classe chamado Objects, que me retorna um objeto do tipo QuerySet, e este objeto QuerySet possui um método chamado get que buscará apenas um objeto no meu banco de dados. Se ele encontrar nenhum, ele dá um erro, e se ele encontrar mais de um, ele também dá um erro. O get permite que nós coloquemos o critério de busca para esse elemento. No caso, slug, o atributo da classe video, vai ter que ser igual ao slug parâmetro que me foi passado na requisição. Feito isso, se eu tentar rodar o meu teste de vídeo, vamos ver o que acontece. O teste já me informa que nós não podemos acessar o banco de dados. E já até explicita aqui a solução que nós veremos nas aulas seguintes. Além disso, se nós tentarmos rodar a aplicação nesse momento para tentar acessar essa página, vou acessar aqui então no localhost 8000, veja que eu consigo acessar a página, mas lá a página específica de aperitivos motivação não está disponível e o que ele está falando é que a relação aperitivos vídeo não existe. E esse é o tipo de erro que acontece quando a tabela respectiva ao modelo ainda não foi criada. Quando nós customizamos o usuário, nós utilizamos um comando para gerar as migrações respectivas ao usuário. Podemos fazer o mesmo aqui para corrigir esse problema. Então, entraria aqui no terminal, vou desativar o ambiente virtual porque essa versão do PyCharm ativa automaticamente. Vou utilizar o pipenv shell para acessar o shell do pipenv. Vou rodar o comando mng make migrations para que o Django introspecte os meus modelos e possa então gerar a migração automaticamente. Mesmo gerando automaticamente, sempre é salutar entender e investigar o que aconteceu aqui. Veja que ele vai criar um modelo, que basicamente vai criar uma tabela no banco de dados, respectivo à minha classe vídeo, e os campos dessa tabela serão os campos que eu defini no modelo, no caso slug, título e Vimeo ID. E se você não definir um identificador único para este elemento que será salvo na tabela do banco de dados como sendo uma linha pertencente a ela, ele irá criar um ID numérico que identifica unicamente este elemento na tabela. Este elemento normalmente é chamado de primary key, chave primária. Uma vez que a migração é criada, vamos conferir aqui a conexão com o banco de dados e atualizando aqui o esquema, veja que nada foi alterado. Isso porque o comando make migrations vai apenas fazer a introspecção. Para aplicar as migrações, nós devemos utilizar o comando manage migrate, que efetivamente vai pegar as migrações ainda não aplicadas e aplicar no banco de dados. Então, rodando isso, veja que ele aplicou justamente o aperitivo 001 inicial e se então nós atualizarmos o esquema, veja que ele cria uma tabela chamada aperitivos, que é o nome da app, underline o nome do modelo em minúsculo. Veja que se inclusive você clicar na tabela, ela já apresenta aquela estrutura que estava na migração. Uma coluna de chave primária para o ID e as 3 propriedades que nós definimos como sendo um varchar. Nesse momento, se nós tentarmos acessar novamente a nossa aplicação, veja que agora o erro muda. A relação agora já existe, só que ele ainda não encontrou um vídeo respectivo à motivação e por isso a página não está funcionando. Inclusive aqui no Debug Toolbar, nós temos aqui nas queries do banco de dados, que são as pesquisas feitas
já presente uma pesquisa feita nessa nova tabela criada, que é justamente procurando o vídeo de acordo com o slug motivação. Agora, para corrigir esse erro da forma mais direta e prática possível, apenas para vermos a página funcionando, nós podemos interagir diretamente com um banco de dados aqui no PyCharm para inserir um elemento. Eu vou clicar aqui com o botão direito e adicionar uma nova linha na tabela. Veja que eu vou criar o slug justamente sendo o motivacão que é esperado. Vou colocar aqui um título qualquer. Vou colocar também aqui um Vimeo ID qualquer. Preparado aqui o dado a ser enviado para o banco de dados, eu vou expandir aqui o botão para você ver que existe esse botão aqui nomeado DB. Basicamente ele vai pegar este dado e salvar no banco de dados. Veja que quando ele salva no banco de dados, ele coloca o ID 1. E esse ID costuma seguir uma sequência numérica indo de 1 até o número que for possível colocar no banco de dados, e esse número é relativamente grande. Uma vez que eu tenha salvado então isto no banco de dados, vamos tentar acessar novamente. Veja que apareceu justamente um título, ou seja, o meu código funcionou. Contudo, o intuito dessa aula era eu falar um pouco sobre o query set, desmistificar um pouco o banco de dados mostrando a primeira e simples tabela, inclusive inserindo dados diretamente no banco de dados através da interface que o PyCharm fornece para a gente com o banco, só para a gente fazer a página funcionar. Contudo, esta forma que eu mostrei não são os passos que um profissional de Python vai utilizar no dia a dia, por isso nós vamos desfazer o que foi feito. Inclusive, nós podemos investigar aqui o Django Migrations e veja que ele identifica as migrações pela app, no caso aqui o aperitivos, e pelo nome que consta aqui no módulo da app, no caso aqui 0001_initial. Para desfazer esta migração, nós vamos rodar o comando manage migrate, vou dizer qual é o nome da app, no caso aperitivos, e eu vou utilizar o comando zero, significa que ele vai zerar as migrações dessa aplicação. Rodando aqui o comando, veja que então quando eu investigo aqui o valor dessa tabela, clicando aqui no refresh, veja que sumiu a migração daqui aplicada. Se eu voltar na página anterior e executar, vai voltar o erro de que a relação aperitivos vídeo não existe. E eu vou, para finalizar o processo, remover a migração. Depois de fazer isso, o nosso sistema está em estágio parecido com o que estava no início dessa aula, simplesmente com um erro de banco, e a partir das próximas aulas nós faremos todo esse processo de criação de modelo e migrações da maneira profissional.